Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Becri. Meu nome é Marcos, sou diretor de gestão, né, daqui da Banista TVM, responsável pelos fundos de investimento da companhia, e vamos falar um pouquinho sobre o relatório do mês de julho, né, que foi divulgado a semana passada. Convido a todos, se quiserem interagir com os colegas aqui que estão me ajudando a fazer essa live, que no canto inferior direito tem ali uma interrogaçãozinha com PIR, é só clicar ali e selecionar membros de equipe e colocar suas perguntas que no final a gente responde, tá? Então, deixa eu começar a compartilhar aqui o documento, só um minuto. Para mim está compartilhando, não sei se realmente está. Posso seguir? Beleza. Bom, pessoal, aqui, como eu falei, o relatório do Becri do mês de julho de 2024. E para quem nos acompanha, a gente sempre tem um roteiro aqui que a gente passa parte por parte do relatório. E sempre tem pessoas novas, né, que estão chegando, que estão querendo conhecer um pouco do fundo, então a gente explora todas as suas sessões, né? Então, a primeira informação que a gente chama, que a gente destaca aqui, é o mailing, né, do Becri, que é gestãodtvm@banesp.com.br, que é um dos canais que a gente tem aqui para nos auxiliar nesse contato mais direto com o cotista, que o cotista fique à vontade para esclarecer todas as dúvidas, e a gente sempre tenta tempestivamente responder a todas elas, né? Um outro canal também que a gente tem de contato com os nossos cotistas é essa live mensal, né, que a gente sempre pede para que sejam divulgadas, que a gente tenta ter o maior número de pessoas possível para a gente consiga, né, transmitir diretamente para os nossos cotistas, né, os dados do fundo, as informações dos fundos, né, e como está a carteira dos fundos de investimento, né? Até seguindo a sugestão, né, de um dos nossos cotistas, coloca um link das lives anteriores. Então está aqui, né, o link das lives anteriores, né? A gente busca por mais transparência, por divulgar as informações do fundo. Então acho que esse é um canal também bastante interessante para que a gente possa ter uma comunicação mais próxima e assertiva com os nossos cotistas, né? Bom, aqui uns dados, né, que é padrão dos fundos, são as principais características do fundo, né? Os ativos que o fundo pode adquirir, aqui no início, uma tabelinha ali com os principais prestadores de serviços do fundo, administrador, gestor, escriturador, prazo de duração, né, taxa de administração, são informações gerais do fundo de investimento, né? Que então já foram feitas, por exemplo, 9 emissões de cotas realizadas, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que acho que senão ficou um pouquinho pequeno. Bom, aqui tem uma mini DRE, né, com algumas principais informações de resultados do fundo, né, mês a mês e um acumulado por semestre, né? A gente percebe aqui que esse semestre agora é o primeiro mês do semestre, do segundo semestre de 2024, então as informações acabam sendo idênticas, né? Mas assim a gente vai acumulando como está o semestre, né, ao longo dos meses. E no canto direito ali, como foi cada uma dessas contas, né, desde o início, né? A gente tem aqui resultados, CRI, mais de 300 milhões, resultados de fundo de investimento, mais de 35 milhões, né? Então, e assim sucessivamente. Então, aqui dá uma boa noção de como se comporta o resultado dos fundos e o que foi gerador de receita e das despesas do fundo, né? Então, a gente percebe aqui que essas contas também, mês a mês, elas oscilam também em função do número de dias úteis, né? Então, dias úteis influencia também nessa composição de resultados, né? Então, é importante tabela que a gente destaca aqui para que os cotistas também entendam e busquem essas informações que são esclarecedoras, caso não seja suficiente.
podem encaminhar sugestões e também e-mails, né, pedindo esclarecimentos que a gente vai, na medida do possível, esclarecer todas as dúvidas. Bom, aqui a gente fala um pouco sobre a distribuição dos rendimentos, né, que o fundo distribuiu aí 0,81 por cota, um dividend yield, né, de mercado aí de 1,21, né, no mês, um dividend yield bastante interessante, né, líquido de imposto de renda. O IGPM a gente traz aqui também, porque o fundo ele tem como benchmark o IGPM, né? Então qual foi o IGPM no período, quanto que ele está acumulado nos 12 meses. Essa é uma informação interessante, porque o acumulado nos 12 meses, o fundo utiliza essa informação para fazer a sua distribuição de rendimento. Tem uma seção mais à frente que trata exclusivamente desse assunto, né? Aqui a gente tem uma ideia também nessa outra tabela sobre a evolução patrimonial, a evolução da cota, né? O valor da cota de mercado, né? O quanto que foi distribuído ao longo dos últimos 12 meses. Então, são informações bastante interessantes. A gente chama atenção aqui pelo dividend yield de mercado, né? Bem significativo, acima de 1%, né, de dividend yield. Então, a gente vê com uma oportunidade bem interessante o atual patamar de cotas, né, do BCRI no mercado secundário. Acho que faz todo sentido o fundo olhar com carinho para o fundo como uma oportunidade interessante de investimento, né? Quando a gente compara, por exemplo, nessa coluna o CDI, percentual CDI líquido, né, a gente tem também assim uma dimensão desse investimento que é isento de imposto de renda, né, vis-à-vis um ativo que teria, né, um imposto de renda, né? Então, quanto esse fundo, o ativo performa em relação a esse ativo. Então, são informações bem interessantes. Aqui também no lado do patrimônio líquido do fundo, a gente tem aqui uma história para contar também. No mês passado, né, por exemplo, em junho, em relação a maio, caiu 10 milhões em função assim, de remarcação, né, de ativos, porque nós estamos buscando que o valor patrimonial seja efetivamente aquele bem precificado para que o cotista ele tenha a exata noção de quantos ativos compõem, né, a carteira do fundo, né, e até entender essa dinâmica de marcação a mercado que às vezes impacta o patrimônio líquido do fundo, né, em função de algumas questões que aconteceram no fundo, algumas inadimplências, alguns waivers. Então, o administrador ele remarca esses ativos, né? Então, essa remarcação tem impacto nesse patrimônio líquido também, tá? Então, aqui a gente passa aqui sobre a distribuição de rendimentos, né? A gente percebe aqui uma regularidade importante da distribuição de rendimentos do fundo, né? Por cota. Isso é muito interessante, né? São rendimentos assim sustentáveis que a gente distribui com valor, como eu falei, já de um dividend yield de mercado acima de 1%, né? Com uma leve tendência à melhora. Aqui, como eu falei, tem uma seção específica para tratar dos rendimentos do fundo, né? E aqui explica direitinho como é feita essa distribuição, né? Como é que é o impacto da inflação acumulada nos 12 meses, ele se reflete aqui na distribuição de rendimentos dos ativos, né? A gente percebe aqui que a inflação IPCA, medida pelo IPCA, né, ele está aqui mais ou menos numa linha constante, e o IGPM ele tem subido, né? Isso agrega um pouco, né, para os rendimentos, mas de uma maneira geral é ruim, né, porque você tem uma economia que está com uma pressão inflacionária ainda, apesar de uma taxa de juros básica elevada, né? Aqui a gente tem o comportamento, a composição do rendimento, né, esses 81 centavos, como é que eles foram constituídos, 58 centavos referente a juros, correção monetária ali 23 centavos, e assim a gente tem um histórico também dos últimos 12 meses, né, para que a gente consiga demonstrar essa, primeira, transparência, segundo, demonstrar essa regularidade
que a gente tem aqui com relação aos ativos. Aí tem uma seção que trata de cada um, né, discrimina cada um dos ativos que compõem a carteira do fundo. É uma carteira que ela é relativamente bem pulverizada, tá? O maior percentual é o CRI Sendas, né, que ele tem ali 6,58, né, de participação na carteira, seguido do CRI direcional com 6%, e depois ele cai, assim, a gente pode falar que uma diversificação muito interessante com diversos ativos, com uma participação relativa baixa, né, de cada um desses. Isso é bom porque diversifica a carteira, dilui um pouco esse risco de crédito que pode, porventura, pode acontecer, mas a gente sempre acompanha e monitora, né, para tentar dar o melhor tratamento possível e o endereçamento necessário para algumas questões que possam surgir de alguns desses ativos. Na coluna da direita aqui, a gente tem um campo chamado status, né, que a gente tem um tiquezinho verde aqui que a gente é, destaca como está o CRI, né, na carteira, né? Então, esses que estão com verde aqui, eles não têm nenhum tipo de observação, vamos assim dizer, mas quando a gente desce aqui, por exemplo, o CRI WAM, ele já tem uma exclamação na frente, né? Esse é um CRI que a gente trata mais à frente também, discrimina essas informações todas no relatório, mas que ele deu, entrou em inadimplência, né? Foi concedido um waiver de juros e amortização ao longo do ano passado. Ele deveria retomar os pagamentos agora em janeiro de 2024, né? Também aí chamou uma outra assembleia para decidir onde os cotistas, né, os crisistas decidiram também conceder mais um período de 12 meses aí de waiver, né, tanto de juros quanto de amortização para esse ativo. Então, quando um ativo tem algum desse tipo de situação, a gente coloca uma exclamação para chamar a atenção, né, dos investidores, dos crisistas, que há algo que foi dado waiver, né? Então, já aconteceu uma assembleia, já foi dado waiver. A mesma coisa aconteceu com o CRI GVI, que é um CRI também que ele é mais ou menos no mesmo período, né? Ele também passou por uma certa dificuldade, houve a necessidade de uma repactuação desses fluxos, foi convocada assembleias específicas para tratar desse tema. No final das contas, né, os crisistas reunidos em assembleia por maioria, decidiram, né, que conceder esse waiver também para esse tipo de ativo, reduzir um pouco a remuneração do ativo. Então, a gente também destaca essa informação nesse relatório. Mais à frente vai ter uma seção que vai detalhar bem essas ocorrências em cada um dos ativos que estão com esse tipo de informação. Aqui, na outra página, a gente tem o CRI Croton, que é um CRI que ele passou por um processo de vencimento antecipado, entrou-se numa execução, né, foi feito um acordo judicial com o devedor para voltar aos pagamentos, né, mas houve um descumprimento dessas cláusulas que foram acordadas, então retomamos a execução judicial desse ativo, né? Então, estamos buscando, né, retornar para o fundo executar as garantias e retornar os recursos para o fundo. Então, quando a gente tem uma situação dessa, por exemplo, o ativo está numa situação que não é waiver, mas que foi decretado e que está mais estressado, a gente traz esse fizinho aqui, né, para que também, no esforço de ser transparente, deixar todas as informações claras, da maior transparência possível, né, os cotistas saibam, né, dessas informações. O BR Distribuidora também é um CRI, né, que agora é antiga BR, que é a Vibra, né, ela, depois a gente vai falar, inclusive, no comentário desse mês sobre esse ativo. Tá? Então, mas nesse momento aqui eu estou mais chamando a atenção para essa informação aqui, que traz
né, que remete a uma atenção ou a uma inadimplência de algum desses ativos, tá? E mais à frente a gente vai explorar cada uma dessas situações. Aqui a gente está na composição da carteira, né? Como a composição da carteira hoje está constituída, a gente tem ali a maior parte IPCA mais, né? Então aqui a gente tem 77% da carteira, com uma taxa média de 7,36 de IPCA, assim como IGPM, IGPDI, mas numa menor proporção, tá? Composição da carteira, a gente também tem aqui os ativos, se é fundo de CRIs, são fundos imobiliários, são fundo de caixa, né? Como está disposta a composição dos ativos, né, por setores, a distribuição geográfica dos ativos. Então, a gente tenta trazer o maior número de informações possível para subsidiar o investimento e a tomada de decisão por parte dos investidores, né? Aí a gente entra no comentário do mês de julho, né, que eu acho que é o que, talvez, para quem nos acompanha com uma rotina maior, é o que mais interessa, né? Bom, aí a gente descreve aqui que o fundo encerrou o mês de julho com 58 milhões em caixa, 10,65% do patrimônio do fundo, 17 milhões, né, desse montante estão em operações compromissadas, lastreadas em CRI, outros 5 milhões foram destinados à distribuição de rendimentos, né? Desse montante de recursos, né, do volume disponível em caixa, 40 milhões devem ser alocados até o final do próximo mês, né, conforme a tabela abaixo aqui do nosso pipeline, né, que são CRIs que estão em fase de estruturação e com previsão de liquidação para o final do mês, como eu comentei. A distribuição, como eu já comentei no ensino, foi 81 centavos por cota, com dividend yield de 1,21, né? Um valor percentual distribuído aqui de 28, referente à correção monetária, 72% a juros, né? Então, do pipeline, a gente tem aqui um CRI corporativo, que a expectativa de alocação são 12 milhões, né? IPCA mais 7,5, com prazo de 10 anos. Ele foi aprovado, né, no nosso comitê nas análises, condicionado à emissão final dos documentos nas mesmas condições, né? Então, isso precisa acontecer para que esse CRI ele seja incorporado à carteira do fundo, tá? Um CRI 2 também, que é um CRI também corporativo, no valor total de 8 milhões, CDI mais 3,5 ao ano, um prazo aí de 84 meses, que também está na mesma situação, aguardando a emissão dos documentos, né, para efetivarmos a liquidação. E o CRI que ainda está em análise, né, que é um CRI que é residencial, que a gente pretende colocar em torno de 20 milhões, que é um CDI mais 4,5, né, que a gente, os outros estão na fase mais adiantada, mas a expectativa é de concluirmos também essa aquisição, mas que ainda, né, pode ser que não seja aprovado, pode ser que aconteça, porque ele ainda está numa fase anterior aos outros dois, né? Então, isso precisa de evoluirmos para que esse CRI efetivamente ele aconteça, né, e que a gente consiga alocar, né? Aí a gente entra também em algumas informações que nós fizemos, alguns movimentos que nós fizemos. Em julho, por exemplo, nós adquirimos 10 milhões do CRI JHSF, que é um CRI corporativo, né, lastreado em debêntures da JHSF Participações, que é a hold do grupo JHSF. Né? JHSF ela tem ações listadas em bolsa, né? Empresa especializada, né, em desenvolvimento e administração de empreendimentos de alto luxo, né, hotelaria, shoppings, residenciais. O CRI tem uma remuneração de IPCA mais 7,02, pagamento semestral de juros e vencimento em 34. Essa operação conta com a garantia da alienação fiduciária dos empreendimentos, né, já construídos da Fazenda Cidade Jardim, Boa Vista Village e Casa Boa Vista. Então, é um empreendimento, é um CRI relativamente mais seguro, né, com uma grande empresa por trás, que tem um covenant, por exemplo, de dívida líquida bem ajustado, que é monitorado trimestralmente, né? A cada 3 meses esse covenant
avaliado. No dia 19 também houve uma assembleia para tratar do CRI-BR Distribuidora, que é o Vibra, né? Que a empresa Vibra comprou a BR e aí então, hoje a empresa é Vibra, não é mais BR Distribuidora, mas o nome do CRI ainda continua dessa forma. Onde se liberou pela suspensão dos itens da pauta que tratavam da possibilidade de vencimento antecipado do CRI, né, com o intuito de aguardar novas notícias a respeito do processo arbitral em curso. Só recapitulando um pouco desse ativo, né, esse ativo ele passou por um processo aí de arbitragem por parte da Vibra, né, está passando, na verdade, por parte da Vibra, que é, é, queria renegociar os aluguéis, etc. O imóvel, né, acabou indo a leilão, a Vibra arrematou esse imóvel em leilão, e dentro desse processo arbitral que está em curso, né, algumas decisões são tomadas, né, e a gente traz aqui uma atualização sobre esse processo, né, que a securitizadora Bari ela divulgou um fato relevante, informando que o Tribunal Arbitral determinou que a Vibra, né, que é a devedora do CRI, que lastreia, né, o fluxo que lastreia o CRI, realize o pagamento da remuneração decorrente das obrigações contidas no contrato atípico de locação, que é lastro do CRI, até sentença final. Então, isso a gente vê como foi assim, uma decisão favorável, né, na medida do possível, onde a Vibra havia decidido não efetuar mais pagamentos dessa operação. Então, ela, pela decisão do tribunal, ela precisa continuar realizando esses pagamentos até a sentença final. E essa decisão possui caráter provisório, né? O valor depositado não pode ser distribuído aos detentores do CRI, né? Vai ficar na conta da securitizadora, né? Até a sentença final. E essa determinação é tem efeito imediato e não cabe recurso, né? Então, a gente tem monitorado o desdobramento dessa operação. Obviamente, como esse processo corre, né, em segredo, a gente não tem todas as informações, acesso, mas assim que tivermos atualização, nós vamos trazer aqui para deixar os nossos cotistas informados, né, da melhor maneira possível, né? E a gente comenta um pouco sobre o GPM de julho, que manteve a tendência de alta, desacelerou um pouco em relação ao mês anterior, né? Acumula aí 3,82 em 12 meses. O IPCA também, que veio um pouco acima das expectativas do mercado, apresentando uma alta aí de 0,38, né? Atingiu aí em 12 meses o teto da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional de 4,51. A gente reforça o convite aqui, aproveita essas oportunidades para reforçar o convite de os cotistas se cadastrarem no mailing list, né, para que a gente consiga ter uma interlocução maior, para que vocês fiquem atualizados sobre tudo que a gestão comunica do fundo, né? E aqui, como eu falei, existe uma seção que vai tratar, dar informações, né, dos CRIs que, porventura, têm algum tipo de waiver, inadimplência ou estão em renegociação. Então, o ativo, né, o evento, se ele está inadimplente, se ele está em waiver, o percentual da carteira e uma atualização, né, sobre cada um dos itens, né, cada um dos CRIs. Né? Então, por exemplo, BR Distribuidora, o objeto imóvel do CRI, cujo contrato de locação serve de lastro da operação, foi arrematado em leilão pela Vibra, né, conforme anunciado pelo locatário após o leilão, o aluguel deixou de ser pago a partir de maio, por decisão do Tribunal Arbitral proferida em 8 em agosto, né, a Vibra deverá continuar pagando o aluguel à securitizadora, que irá reter os valores até que tenha uma sentença final para o caso. Então, a gente traz essas informações aqui sobre esses ativos que estão inadimplentes, por exemplo, o circuito de compras, né, que é na sequência aí, que a Assembleia decretou a concessão de waiver para pagamento de 60% dos juros em 2024, 75% dos juros em 2025,
a partir de 2026 os pagamentos retornam para os 100%. O que aconteceu com o vencimento também, que foi postergado do 6 de 2025 para 10 de 2040, né? O GVI também, que foi renegociado, dado um waiver, né, para pagamentos e amortização até dezembro de 24, postergação do vencimento de junho de 2028 para julho de 2030 e redução da remuneração do ativo, que era de 10,5, foi para 7. Né? Então, a gente tem do Croton também, né, que a gente cita aqui, que no procedimento foi protocolado, seu nome, titular do CRI. Ah, não, desculpa, é Anguera, aqui é um outro, estou confundindo com o Scanix, que está aqui mais embaixo. É renegociado o devedor com o processo de judicialização em curso, como eu já havia relatado. O CRI Croton ele tem uma característica parecida com da BR Distribuidora, que existe uma arbitragem, né, em curso sobre esse CRI-Croton, onde a Anhanguera, que era locatária do imóvel, entregou as chaves e ela entendeu que as modificações que ela fez no imóvel eram o suficiente para cumprir o CRI. Então, a gente não concorda com nenhum das atitudes das empresas, tanto da Vibra quanto da Croton, da Anhanguera, né? E a gente entende que o melhor para o mercado, né, é que a gente tenha segurança jurídica para investir nesse tipo de ativo e que o tribunal arbitral vai ser sensível a isso e que vai manter a tese que a gente acha que precisa ser a vencedora, não só para o nosso ativo, mas para todos os ativos da indústria de uma maneira geral, que é fazer com que, né, decidir para que o fluxo permaneça. Né? Então, por isso, a gente também traz essa atualização aqui para que vocês fiquem informados sobre tudo. Né? Então, existe aqui também uma negociação de quanto negócio, o valor fechou no mês. Na sequência aqui existe cada um dos ativos com as suas descrições, com as suas características. Né? Então, mas eu acho que o principal das informações que eu gostaria de passar estão contidas no relatório, foi o que a gente conversou um pouco agora, e eu fico à disposição para esclarecimentos. Né? Se houver alguma pergunta que eu possa responder, fique à vontade para nos encaminhar. Marcos, a primeira pergunta aqui com relação ao LTV. Na verdade, a pessoa pede para explicar um pouquinho melhor ali o que é o LTV ali do relatório, né? Como é que ele é calculado, acho que o conceito do LTV ali. Então, o LTV assim, é o total da dívida sobre a garantia, né? Então, quanto mais baixo o LTV, mais garantia você tem para a operação. Né? Esse é um conceito, né, que, é, é, quando você olha para o LTV, é mais ou menos isso que você avalia, né? Quanto que você tem de dívida e quanto você tem de garantia para aquela dívida. Não sei se tem algo que. E assim, o LTV na carteira está em torno de 54, 55, né, o João? Médio. Não, 57% é o LTV médio da carteira. 57% LTV médio da carteira. Para você que se quiser acrescentar alguma coisa também na informação, mas eu acho que, a grosso modo, é isso. É um indicador que vai avaliar ali relação dívida versus garantia. Aí, na verdade, assim, né? Como cada CRI tem uma característica específica, né? Uma garantia diferente, né, assim, não tem muito um padrão. Mas Sim. basicamente isso, vai depender da garantia, né? Tem CRI que tem garantia, é a carteira dos recebíveis, né? Tem CRI que tem o imóvel. Então, cada um vai depender da composição da garantia ali, mas é mais ou menos isso. Quanto que o CRI tem de dívida em relação à garantia. Então, né, um LTV de 57% quer dizer que a dívida corresponde a 57% da garantia que a gente tem ali. A Beleza. segunda pergunta aqui é com relação ao CRI BR Distribuidor ali, né? A pessoa perguntou se a Vibra já começou a realizar os pagamentos exigidos pelo Tribunal de Arbitragem ou se a gente ainda não tem informação para passar sobre isso. A informação que a gente tem, como eu falei, é um processo que ele corre em segredo, e o que a gente tem de informação foi o que a Bari divulgou através de fato relevante ao mercado. Né?
Isso deve acontecer, acho que nos próximos mês, né? Foi uma decisão agora, acho que dia 8, né? Então, precisa ser cumprida pela Vibra, né? Então, não, ela não está, vou dizer, não está pagando o fluxo para o CRI ainda, está depositando esse dinheiro na securitizadora, que vai depender do processo, né, da decisão final, se esse recurso vai ou não, né, vir para os investidores, dependendo do desenrolado, do desfecho do caso. Mas é uma garantia que o tribunal arbitral está fazendo até para preservar a decisão dele, né? Você imagina se não toma essa medida, que eu posso dizer assim, que é meio cautelar, né, para resguardar os direitos dos crisistas, né? E aí a Vibra poderia não depositar o dinheiro depois, sabe? Então, são suposições. Então, para evitar problemas futuros de fluxo de pagamento, já determina que esse pagamento seja realizado desde agora, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa acesso a esse recurso, né? A próxima pergunta é com relação ao IGPM, que o IGPM ficou negativo na média dos últimos 12 meses por um período, né, e agora ele voltou a ficar positivo. Aí, a pessoa pergunta se tem uma tendência aí de que haja um leve aumento no rendimento em função desse IGPM positivo. Então, como eu falei, a maior parte, 77% da carteira do fundo é IPCA, né? Obviamente que aquela parcela proporcional ao IGPM que a gente tem na carteira vai ser corrigida a uma taxa maior. Então, consequentemente, essa parcela proporcional vai ajudar a ter um rendimento melhor, né? Mas, como a maior parte da carteira está em PCA, talvez esse ganho seja marginal. Então, não dá para falar que a remuneração vai mudar de patamar porque isso aumentou um pouco o IGPM. Obviamente que ajuda, mas não é algo que seja transformacional, né? É algo que vai pegar aquela fatia que é proporcional ao indexador IGPM. E agora a próxima pergunta aqui é com relação ao GVI, Circuito das Compras, se eles têm gerado alguma receita para o fundo agora atualmente, ou se não. Sim, tem gerado, né, o circuito de compras, como eu falei, 60% dos juros pactuados eles estão sendo pagos, né? Obviamente tem um waiver aí de 40% do juro que era para ser pago não está sendo pago, e vai escalonando, né, até 2026 voltar para 100% da remuneração devida. O GVI também ele tem entrado fluxo da operação, só que com uma taxa menor, né? Que como você acha que era 10,5, foi para 7,5, salvo engano, 7%. Deixa eu pegar aqui, o GVI foi para 7%, de 10,5 para 7%. Né? Então, tem sim entrado fluxo dessa operação, dessas duas operações para a distribuição, né, do fundo. Isso, Marcos. Acho que não tem mais perguntas, não. Assim, tem uma sugestão aqui com relação à plataforma aqui da live, né? Que a pessoa teve dificuldade de fazer o registro, mas perguntas não temos mais. Se você quiser fazer as considerações finais aí. Não, eu agradeço a sugestão, tá? A gente vai, assim, buscar meios para facilitar, né? Mas atualmente esse é o canal que a gente tem, né? E o que a gente disponibiliza bom, lamento essa dificuldade, tá? Bom, agradecer mais uma vez a confiança de todos, falar que nós estamos trabalhando aqui com muito afinco para melhorar, né, a distribuição, melhorar a composição da carteira do fundo. Existem ativos que vão entrar na carteira, que a gente acredita que vai ser, assim, potencializar ainda mais essa distribuição de resultados, né? A gente tem, então, um esforço para alcançar mais e mais cotistas, né, mais e mais investidores, que para olhar com carinho o fundo, que a gente acredita que
esse momento relativo estresse, né? Estresse que a carteira que o fundo tem passado, né? E no mercado secundário, né? Refletido na cotação dele, isso vai reverter, né? A gente espera, confia nessa nosso trabalho que está sendo feito e a gente vê esse momento como um momento de oportunidade, né? Então, acho que esse é o recado que a gente gostaria de passar. Obrigado mais uma vez pela atenção e estamos juntos aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Grande abraço a todos e ótima noite.